Comunicação, falar em público, é um dom ou é uma habilidade? O que você acha? Você acha que as pessoas nascem com um dom de falar em público, que tem pessoas que já têm essa predisposição e outras pessoas não? Primeiro de tudo, falar em público não é um dom. Já toma nota aí, se você não tá com um papelzinho, uma caneta, fica com papel e uma caneta, porque vai ter muita sacada, muito insight interessante aqui, muitos segredos que eu vou revelar e que é bom que você anote para que você não esqueça. Só assistir um vídeo, você se torna um espectador. Você aprende muito melhor quando você fixa em algum lugar, quando você escreve, quando você anota. Então, se você não tem um papel e caneta, pega aí, dá um pause no vídeo para pegar lá para você anotar. Então anota aí, ó. Falar em público não é um dom, é uma habilidade. Você pode aprender a falar em público sim, e eu posso dar o meu exemplo para você. Eu sempre tive vergonha de falar em público até os meus 17, 18 anos de idade. Foi na faculdade, quando eu fiz minha faculdade de pedagogia, que eu comecei a perder um pouco desse medo, porque eram várias apresentações de trabalho que a gente tinha que fazer, seminário, apresentação do trabalho de conclusão de curso. E paralelo a isso, eu tinha entrado também na escola de circo e teatro. Foi onde eu aprendi a fazer toda a arte do circo e do teatro também. E no circo, quanto no teatro, a gente tem que estar exposto o tempo todo. Então você tem que fazer apresentações, tem que montar peça, ensaiar. Então eu fui aprendendo na prática, no palco, como perder o medo de falar em público. E eu era uma pessoa assim que eu ia apresentar trabalho na faculdade no começo, nos primeiros anos, e eu ficava ali encostado na parede, segurando a cartolina, segurando o caderno ali, tremendo. Já deve ter passado por isso também, né? Tinha vergonha de olhar para as pessoas, de expor o meu ponto de vista. Se eu falava uma coisa e alguém falava algo diferente, a tendência era que eu concordasse com a pessoa. Ah, não, é verdade, você tá certo mesmo. Não, o que eu falei aqui eu não pensei direito. E eu sempre colocava as minhas opiniões para baixo. Na verdade, não era aquilo que eu estava pensando, mas por medo de gerar um atrito, de gerar um debate, eu preferia ficar quieto, anular o meu ponto de vista e concordar com as outras pessoas, por timidez, por medo de expor o ponto de vista, de se comunicar. E tudo isso foi me atrapalhando em várias áreas da minha vida, em trabalhos que eu poderia ter crescido e não cresci, em relacionamentos, pessoas que eu poderia ter conhecido, amigos, pessoas que eu tinha me apaixonado, que eu tinha achado bonitinha lá, e daí tinha vergonha de chegar e acabava perdendo essa oportunidade. Então o medo de falar em público faz com que a gente perca várias oportunidades na nossa vida. Você já deve ter perdido alguma oportunidade também por medo de falar em público. Pensa aí pra você ver, talvez na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, o medo de falar em público ele acaba nos impedindo de conquistar algumas coisas. E eu sempre tive a vontade de comunicar algo, de passar alguma coisa para as pessoas. Só que eu tinha essa vergonha, como que eu ia colocar isso para fora, se eu era uma pessoa tímida, com medo de falar em público. E no teatro eu fui aprendendo a colocar isso para fora, a usar as palavras. Na mágica eu fui aprendendo como convencer as pessoas, porque o trabalho de um mágico é basicamente convencer as pessoas daquilo que está sendo feito no palco. Então quem está assistindo um show de mágica sabe que vai ser, no bom sentido da palavra, enganado. Só que quem está enganando o mágico, ele precisa falar de uma forma convincente, os gestos precisam ser compatíveis com aquilo que ele está dizendo, para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é fazer a ilusão, fazer o número acontecer. E depois de um tempo eu comecei a fazer algumas palestras motivacionais para escolas, para faculdades, para empresas também, sobre segurança no trabalho, sobre liderança, sobre comunicação, palestras de show, usando mágica, usando circo. E aí eu fui aprendendo uma coisa, na prática, que falar em público realmente não era um dom, porque eu nunca nasci com essa capacidade de falar bem em público, de me expor. Mas, pela prática, pelos erros e acertos, eu fui aprendendo a falar em público. E eu percebi que existem técnicas para isso. Técnicas que eu aprendi por maneira própria mesmo, ali no erro e acerto, mas técnicas que também pesquisando, vendo na internet, lendo muitos livros, eu fui descobrindo algumas técnicas, alguns segredinhos para poder falar em público sem ter medo, para aprender a controlar a ansiedade e também para convencer pessoas, e é isso que eu quero entregar para você. Então, na primeira pergunta, se falar em público é um dom? Não, não é um dom. É uma habilidade que nós aprendemos e desenvolvemos. Assim como a liderança, por exemplo. A liderança também não é um dom. A pessoa não nasce já com o dom de liderar. Ela tem uma predisposição baseada nos fatores que estão ali à volta dela. Talvez desde criança ela foi ensinada a ter uma postura de liderança, de organizar as coisas ali, e ela foi desenvolvendo essa habilidade. Outras pessoas demoram mais, não foram incentivadas, mas quando são adultas, podem sim, com cursos, treinamentos, com pensamento positivo e atitude positiva, ter a habilidade da liderança, assim como da oratória também.